O Maranhão Atlético está uma máquina de contratações, mais 2 contratações realizadas nas últimas 24 horas. Maranhão vai se reforçando e vai se organizando para a temporada de 2026. Tá certo, presidente Carlos Eduardo? Vamos já comentar sobre esse assunto. Sampaio Corrêa Futebol Clube, Pérez Paz, utiliza as redes sociais para falar sobre a entrevista do Rodolfo Landim sobre a SAF do Sampaio Corrêa. Então, vamos destacar esses assuntos também aqui. Teve um simpósio, vamos colocar aqui, dos treinadores brasileiros, e o Leão foi muito deselegante com o técnico Carlo Ancelotti da seleção brasileira. A bola vai rolar e o canal vai transmitir daqui a pouquinho, a partir das 19 horas, Vasco ou Botafogo de Assunção Maria, lá no Rio de Janeiro, e Vasco da Gama. Vamos também trazer logo na sequência uma jornada dupla com São Paulo e Flamengo jogando na Vila Belmiro pela primeira vez na história. Com estes assuntos estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Aqui em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com a equipe do Mendes. E que prazer estar contigo, meus amigos, minhas amigas. Que bom falar sobre futebol. E não esqueça de se inscrever aqui, acionar o sininho para as notificações e deixar o seu joinha, deixar seus comentários. Nossa plataforma valoriza aquilo que você fala. E tivemos, muitos comentários também aqui a respeito da entrevista lá do Landim. Muito obrigado a todos, muitos entendimentos, a gente acompanhou, viu todos os comentários. A quem acredite, quem não acredite, o torcedor está na sua razão. Vou começar a falar aqui a respeito do Sampaio Corrêa, depois eu entro no Maranhão e as contratações do Maranhão Atlético. Tá valendo? Beleza, muito obrigado pela sua companhia. Olha, o Sampaio Corrêa então, o Landim deu aquela entrevista, nós inclusive fizemos um comentário ontem a respeito daquilo que nós entendemos a respeito da entrevista do Rodolfo Landim. Entendemos que isso é um negócio. Negócio você não tem que estar detalhando todas as situações. Eu acho que o importante nesse momento é que a gente possa esperar um pouquinho, aguardar. Já se esperou tanto, desde o Sampaio Corrêa na Série D, desde o silêncio da diretoria do Sampaio Corrêa. O Landim estava falando sobre a SAF do Confiança, num podcast que aconteceu lá de uma emissora FM, ZYB, se não me engano, e aí a gente também trouxe essa fala do Landim aqui, e como falamos ontem, ele faz um arrodeio para mostrar o que o grupo LG2 é, mas ele, em um momento, no meu entendimento, ele disse que não estaria conversando. Claro, você passou 10 meses para você consolidar uma SAF, aprovar a SAF lá em Sergipe, né, a SAF do Confiança. Aqui, segundo o Pérez, a situação com o Sampaio é um pouco diferente do Confiança, então pode ser que até o mês de dezembro tudo esteja sacramentado. O Sampaio tem documento que ele vai exibir aqui, então ele utilizou as redes sociais para falar. Vamos ouvir o Pérez Paz no que ele explanou a respeito da entrevista do Landim. Do Sampaio Corrêa, negociação com o Rodolfo Landim e a empresa dele, a LG2. No final de semana, aí a partir de um vídeo que o Landim fez na sexta-feira, num podcast lá em Sergipe, teve uma fala sobre o Sampaio Corrêa que foi muito divulgada e gerou na mente de muitos torcedores a ideia de que o Landim não estaria interessado na SAF do Sampaio Corrêa. Então, eu achei importante esclarecer. Eu conversei com a empresa LG2, que tem como sócios ali o Landim, o Gustavo e o Gabriel, e
foram enviadas algumas perguntas e eles enviaram a resposta. Eu vou disponibilizar o documento completo, mas tem alguns esclarecimentos aqui já muito importantes. Na primeira pergunta, o questionamento se existe algum documento do Landim assinado com Sampaio Corrêa. E a empresa responde aqui, sim, um memorando de entendimento assinado com o Sampaio Corrêa, um trabalho já em andamento, certo? O que não é um processo tão avançado como já está no Confiança, que eles já conseguiram levantar todos os valores e chegar ali numa assembleia de aprovação final. A pergunta 4 foi uma pergunta sobre qual seria a diferença do formato de SAF do Sampaio Corrêa para a SAF que foi aprovada no Confiança. E a resposta aqui é muito simples. O formato é idêntico, só que estão em fases diferentes. Confiança já tem ali uma fase mais avançada, está na Série C do Campeonato Brasileiro, está ali também em outras competições, como Copa do Brasil. Então, a diferença que existe é muito mais do momento de competições que o Confiança está para o momento de competições que o Sampaio Corrêa está. A pergunta 5 foi: qual a diferença do projeto realizado pela LG2 no Confiança para o papel que ela vai realizar no Sampaio Corrêa? E a resposta eu vou ler. Rigor, a atuação da LG2 é semelhante. Após a captação de recursos e transformação em SAF, a LG2 fará o papel de conselho consultivo permanente para a Bolívia Querida. Então é basicamente isso que teve uma confusão por parte de alguns, achando que no Confiança eles estariam ali dentro diretamente da diretoria e que no Sampaio Corrêa não seria isso. Na verdade, no Confiança eles também não estão nessa posição. Então o trabalho deles envolve exatamente a estruturação de toda a SAF, a captação de recursos e a consultoria ali permanente. Então, esses aqui são alguns esclarecimentos, tá bom? Mas o mais importante é isso, é que houve aqui um esclarecimento formal e também eles já se comprometeram a logo fazer um vídeo também explicando isso melhor. Lá no Confiança eles demoraram cerca de 10 meses para chegar num ponto de aprovação que aconteceu agora nesse sábado. Nós queremos fazer na metade do tempo. É claro que não existe nenhuma garantia de que a gente vai conseguir fazer nesse período, mas eu acredito que é plenamente possível, tá certo? Aí o documento, né, exibido pelo Pérez, né, esse documento aí, com a LG2 e o Sampaio Corrêa. Então, o que eu sugiro aqui, né, que a gente tenha um pouquinho de paciência mais. Estamos no início de novembro, hoje já são 5 de novembro, o mês nem começou, já é dia 5 hoje. Então, o que é que a gente tem que fazer? Esperar um pouquinho. Esse mês é o mês que não é porque o Sampaio está com a SAF ou está esperando uma definição para um fechamento, que o Sampaio não receba, obviamente, as instruções, que não receba as indicações e que essa diretoria tem que se virar para trabalhar, para colocar o time já trabalhando no primeiro dia do mês de dezembro, já com o início da pré-temporada. Então eles não podem, eles têm que ter time. O Sampaio tem alguns jogadores remanescentes da temporada passada, tem os 2 goleiros, né? O Carlos Eduardo é um deles, o Sampaio Corrêa está contratando. Aliás, minha fonte acabou de me falar, eu estava conversando ainda há pouquinho, e me disse o seguinte: olha, o Sampaio já tem mais um goleiro contratado em vista, um goleiro que estava em atividade até há pouco, e ele virá para o Sampaio Corrêa. Então, é um goleiro jovem, pegador de pênalti. Então, diga quem é esse goleiro que vem para o Sampaio Corrêa. O goleiro bom e pegador de pênalti. Então, minha fonte me falou isso aqui. Eu não me disse o nome, mas eu já imagino quem é o goleiro pegador de pênalti que está vindo para o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Um goleiro relativamente jovem, que virá para a Bolívia Querida para a temporada. Se vai ser logo no princípio titular ou não, aí a gente vai ter que ver depois, né? Com o treinador que vai chegar, o treinador que será anunciado, desses 3 nomes que o Frota disse no resenha quando esteve lá conosco. Tem 3 nomes para ser definido aí do treinador. Não sabemos se virá de fora ou se virá aqui, mesmo local, acredito que virá de fora. E aí vamos ver o que é que vai rolar nesses próximos dias, porque o Sampaio deve sim anunciar reforços, deve anunciar o nome do novo treinador. Enfim, o Sampaio está se movimentando. Com SAF ou sem SAF, o Sampaio tem que se movimentar para colocar aqui o time em atividade
a partir dessa primeira semana, já fazendo o planejamento, creio apenas, como há esse lance aí da SAF, foi falado pelo presidente, então que tudo esteja caminhando, de acordo com o que disse também aí o Pérez Paz, já o pessoal fazendo a sua consultoria e fazendo algumas indicações aí para que seja que o Sampaio Corrêa acelere também esse processo de contratações para o elenco de 2026. É fato que o Sampaio tem calendário, que o Sampaio não tem Copa do Nordeste, é verdade, que o Sampaio não tem Copa do Brasil depois de muitos anos, é verdade, mas o Sampaio tem um calendário, onde esse calendário, o Sampaio vai ter que trilhar o caminho da volta para tudo acontecer novamente, Série C, Série B, o Sampaio que almejou chegar à Série A e quase chegava, bateu na trave para o Sampaio Corrêa não conseguir. Então a caminhada não é fácil, é dura, é árdua, é espinhosa, mas não resta outra alternativa ao Sampaio Corrêa. O nome do goleiro? Vai fazendo seus comentários, me diga nos comentários e depois eu falo no conteúdo, no próximo conteúdo aqui no canal, se é isso mesmo, tá bom, torcedor? Se é esse que você está pensando aí, essa contratação que o Sampaio Corrêa deve anunciar a qualquer momento. Eu não acredito que vai anunciar hoje não, mas essa semana deve sim anunciar esse nome, a Bolívia Querida para o gol do Sampaio. O que mais? Então, pela Bolívia Querida, por enquanto, é só isso. Maranhão Atlético Clube, o Marcão Machão da Ilha tá sim um caminhão. Tá, Fórmula 1, aliás, Fórmula 1 esse fim de semana no Brasil, hein? No Brasil. Max Verstappen chegou aí no seu jatinho, rapaz. Ele que tem, inclusive, aqui, já passou, inclusive, Réveillon aqui nos Lençóis Maranhenses, com a Kelly Piquet, o marido da Kelly Piquet. Então, chegou na segunda-feira aqui no Brasil, já a bordo aí do seu jatinho, lá em São Paulo, né? O grande Max Verstappen. Mas, torcida, agora voltando aqui, o Futebol Maranhão Atlético Clube, então está igual à velocidade do Max Verstappen, fazendo contratações. Anunciou o Negueba, né? E você se lembra quando a gente falou, olha, o Negueba, o custo-benefício do Negueba é sensacional. O Negueba é um jogador que estava no Altos, custo-benefício dele é muito bom, acabou se machucando, e aí o Wesley, que passou pelo Motoclube, esteve na condição da titularidade em algumas oportunidades. Em algum momento ele fez essa ala direita com o próprio Negueba, e foi muito boa. O Altos fez uma temporada, um campeonato brasileiro muito bom, excelente. É bom que a gente pontue aqui. Só não derrubou o Santa Cruz lá no estádio Lindolfo Monteiro, porque estava jogando no estádio Lindolfo Monteiro. E aí é que eu digo, não pode, tem que ter gramado bom, tem que ter um estádio capaz de receber, para ter as suas equipes jogando com o gramado em seu favor, e isso o Altos não teve. Talvez tenha, que jogou tão bem contra o Santa Cruz lá na Arena Pernambuco, diante do maior público que o Santa Cruz teve até então, né, naquela ocasião, 45 mil torcedores lá na Arena Pernambuco, e aí quando todo mundo empatou lá, vai ganhar aqui, mas só empatou o jogo, talvez tenha sentido um pouquinho ter que se atirar e aí perder o jogo, acabou levando para os pênaltis e nesse momento os jogadores não foram felizes nas cobranças. Mas o Negueba é um custo-benefício maravilhoso para o Maranhão. É um jogador que eu tenho certeza que todos os torcedores do Maranhão aprovaram essa contratação. Então o Negueba, ele é sim um jogador de um custo-benefício muito bom para o time do Maranhão Atlético Clube. Olha, foram 26 jogos na temporada, não marcou nenhum gol, até porque ele é lateral direito. Foram 12 jogos pela Série D, com 826 minutos, uma assistência para o gol. Ele atuou também na Copa do Brasil, teve no Campeonato Piauiense também, ele atuou em 8 oportunidades, Copa do Nordeste também 5 jogos que ele realizou, foram 26 jogos no total. Então, Rodrigo Pinheiro Sampaio, é isso, mas ele está no Maranhão. Rodrigo Pinheiro Sampaio, ele é maranhense, né? 26 anos de idade, e vem ao Maranhão Atlético Clube, 1,81 m de altura,
71 quilos, ele é destro, então vem do Altos para defender as cores do Maranhão Atlético Clube. Aí está a contratação, que eu diria assim, pô, eu vou dizer amanhã o Negueba e tal, a mais nova contratação do Maranhão. Quem disse que é a mais nova? Quem disse que é a... Olha a mais nova contratação do Maranhão aí. Isso mesmo. Pode crer. O Maranhão anunciou a contratação do zagueiro Lucas Gomes para a temporada 2026, com passagens por Águia de Marabá, no Pará, Caruaru City de Pernambuco. O defensor de 25 anos chega ao quadricolor para reforçar o setor em 2026. Seja bem-vindo, Lucas Gomes. Avante, Maranhão! Então, galera, aí está, tá? É o novo reforço do Maranhão. Aí, Lucas Gomes, defensor, para atuar aí no Maranhão Atlético Clube, o Macão Machão da Ilha. Tá no Insta do Maranhão, tá? Então a gente colocou aqui também para você. Maranhão não para. As contratações do Maranhão são bem feitas, são criteriosas, com o aval do seu treinador, Marcinho Guerreiro, do presidente, que também é profundo conhecedor da matéria, vem conduzindo o time muito bem nos últimos anos, desde a Série B, quando o Maranhão disputou o Campeonato Maranhense. Então vem aí remando campeonatos, vice-campeonatos. Então está com uma trajetória muito vitoriosa aí o nosso querido Carlos Eduardo Dias, à frente do Maranhão Atlético Clube. E que seja assim, que o Maranhão continue trilhando, se organizando, porque é o nosso principal representante em divisões do futebol do Brasil. Vai estar na Série C, quem diria, né? O Maranhão na Série C do Campeonato Brasileiro, Sampaio Corrêa na Série D, o Imperatriz na Série D, o IAP, o Motoclube de São Luís ainda tenta chegar a uma Série D nessa temporada, que é exatamente através dos campeonatos que nós estamos acompanhando. Vamos ver o que é que vai dar aí nessa Copa Santa Catarina, o que é que vai dar no Campeonato Gaúcho, o que é que vai dar no Campeonato Tocantinense. Enquanto isso, a gente aguarda o Moto anunciar também o nome do seu novo treinador. Aliás, eu falei do IAP, hoje tem o IAP contra o Monte Roraima. O jogo é 3h30 da tarde, no Estádio Castelão, o jogo da volta. O primeiro jogo lá, o time do IAP ganhou de 2-1, estava ganhando até de 2-0, até fazer o pênalti no finalzinho do jogo, cobraram o pênalti e aí o jogo encerrou lá, né, no Estádio Canarinho, lá em Boa Vista. Mas vamos para o jogo e o IAP tem grandes condições de seguir em frente na Copa do Brasil Sub-20, né, Campeonato Brasileiro Sub-20. Então o IAP tem boas chances aí de seguir em frente. Tivemos ontem a reunião de treinadores ontem do Brasil, com a presença do Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira. Nós tivemos aí esse simpósio, né? Aliás, não era isso nem que eu queria falar, mas como eu já falei disso aqui, eu vou continuar falando. Depois eu volto aqui às cotas dos clubes. Então, tivemos ontem a CBF realizando esse encontro de treinadores da Associação Brasileira de Treinadores. E o Leão foi muito deselegante com o Carlo Ancelotti, dizendo que não precisaríamos de treinadores de fora, que ele é extremamente contra, que deveria ter um treinador brasileiro do comando da seleção brasileira. Mas os treinadores do Brasil, os principais treinadores do Brasil, se colocaram nesse patamar. Quantas oportunidades foram dadas aos treinadores brasileiros e o Brasil não ganha uma Copa do Mundo? Desde quando, meus amigos? Desde quando? Tite, Oswaldo de Oliveira, Mano Menezes, que mais? E tantos outros passaram pela seleção brasileira, Luxemburgo, e aí o que é que Dorival Júnior, o que foi? O Fernando Diniz, o que acrescentaram à seleção brasileira? Absolutamente nada. Isso é frustração, deselegância total do Emerson Leão, que foi um grande goleiro, campeão na Copa de 70, mas como terceiro goleiro da seleção brasileira. O titular era Félix, né? Depois foi convocado para 74, 78, ainda foram 4 convocações, 2 como titulares,
e depois outras duas como reserva também. Então, acrescentou o que o Emerson Leão? Sendo deselegante, trazendo críticas para si, parece que frustrado com alguma coisa, talvez até mesmo seleção brasileira em relação a treinador, mas foi um técnico vitorioso, mas que precisaria ser menos radical, menos deselegante. Foi extremamente deselegante. O Oswaldo Oliveira, que não foi deselegante, mas poderia ter algumas frases que ele também proferiu ali, poderiam ser perfeitamente deixadas de lado, mas de qualquer forma tivemos aí esse simpósio de treinadores com presença lá na CBF do Carlo Ancelotti. De qualquer forma, que se tire proveito de algo e que os melhores treinadores hoje não são do Brasil. O melhor treinador em atividade no Brasil, na minha opinião, é o Abel, né? O Abel Ferreira do Palmeiras e o Felipe Luiz do Flamengo. Esses são os dois melhores treinadores que nós temos hoje a nível nacional. Eu tenho certeza que toda a opinião pública ela concorda com isso. Então, muito infeliz o Emerson Leão. De qualquer forma, vida que segue, Carlo Ancelotti, esperemos que ele possa conduzir a seleção brasileira rumo ao título. É importante que a imprensa, que nós também deixemos de opinar tanto, porque nossas opiniões nos últimos anos também não tem sido lá essas coisas todas, porque o Brasil não tem conseguido. Se opina, se fala, todo mundo quer puxar a base para sua sardinha. Se jogador do Palmeiras não foi contratado, se não foi convocado, aí a imprensa de São Paulo cai matando. Se o jogador do Flamengo não for contratado, aí a imprensa do Rio cai matando. Se o jogador de Minas Gerais não foi contratado, não foi convocado, aí a imprensa lá cai matando. É a mesma coisa no Rio Grande do Sul, enfim, na Bahia. Galera, é a hora de deixar os caras trabalharem. É a hora de deixar os caras trabalharem. Deixa ele fazer o trabalho dele. Ele sabe quem é que ele vai levar. A gente confia plenamente. Treinador super altamente vitorioso no futebol. Que o Brasil consiga aí o seu hexacampeonato tão sonhado por todos nós, né? Faça seus comentários também aí. E muito obrigado sempre pela sua companhia. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha. Assim que o Moto anunciar o seu treinador, isso pode acontecer hoje, eu volto aqui, edição, para a gente conversar sobre o assunto. Maranhão, Sampaio Corrêa, qualquer informação nós estaremos trazendo aqui para os amigos. Hoje tem Campeonato Brasileiro, hoje tem bola rolando também, do Grande Placar Esportivo. Hoje tem a Série A do Campeonato Brasileiro, são muitos jogos, nós estaremos transmitindo. 19 horas tem Bragantino e Corinthians, Vitória e Internacional. Às 19 horas também tem Esporte e Juventude. 19h30, jogo que o canal transmite a partir das 19 horas. Botafogo e Vasco da Gama. Clube Atlético Mineiro e Bahia, 20 horas. Grêmio e Cruzeiro também às 20, 21h30, jogo que o canal sai do jogo do Vasco para fazer São Paulo e Flamengo. Botafogo e Vasco, São Paulo e Flamengo são jogos que o canal vai transmitir aqui. Fluminense e Mirassol, amanhã às 19 horas e 30 minutos no Maracanã. Amanhã também tem Ceará e Fortaleza. Olha o clássico cearense lá na Arena Castelão. E o Palmeiras recebe no Allianz Parque o Santos, clássico também paulista. Então é o Campeonato Brasileiro, cujos 4 primeiros colocados estão aqui: Palmeiras, Flamengo, a diferença é 1 ponto, Palmeiras 65, Flamengo 64, Cruzeiro 60 e Mirassol 56. Aí a seguir vem Bahia, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Vasco, Corinthians, formando os 10 primeiros. E na zona de rebaixamento tem Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport lá na lanterna. É o Campeonato Brasileiro da Série A, com rodada cheia neste meio de semana, nesta quarta e também nesta quinta-feira, com cobertura aqui do canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários para nós. Grande abraço a todos, excelente quarta-feira, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.